Prezados amigos concurseiros, hoje estou aqui para falar com vocês sobre a LINDB, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que serve como diretriz para todas as áreas do direito brasileiro, beleza? Bom, mas antes de falar das nuances da LINDB, eu tenho que falar para vocês alguns pontos que servem como apoio para entender essa lei, principalmente nos artigos 7º ao 11º, que fala um pouquinho sobre uma jurisdição internacional que pode ser aplicada aqui no Brasil pelo judiciário brasileiro. Bom, primeiro ponto que a gente tem que saber para entender a LINDB é saber que existem limites da jurisdição nacional. E aí a gente vai lá para o CPC, Código de Processo Civil, onde diz que no Brasil tem uma jurisdição concorrente e uma jurisdição exclusiva. Minha ideia aqui não é esgotar essa matéria, é só para trazer vocês para conseguir entender, trazer uma base para entender a LINDB, tá bom? Então, na jurisdição concorrente, está lá no artigo 21 e 22 do CPC, diz que o Brasil vai julgar, pode julgar, na verdade, se o réu for domiciliado no Brasil, se a obrigação que foi estabelecida por um contrato internacional tiver que ser cumprida no Brasil, o Brasil pode julgar. Se o fato ocorreu no Brasil, se foi um acidente, um contrato, qualquer coisa que tenha ocorrido dentro do território brasileiro, o Brasil pode julgar. Alimentos, se o credor, ou seja, a criança, for domiciliada no Brasil, ele pode julgar, ou se o réu tiver renda aqui. Se o devedor de alimentos, no caso o pai, tem renda no Brasil, tem imóveis aqui, ele pode ser, o Brasil pode vir a julgar esse caso. Em relação de consumo, quando o consumidor tiver domicílio no Brasil, também o Brasil pode julgar. E quando as partes se submetem à jurisdição nacional por acordo em algum contrato internacional. A jurisdição exclusiva do Brasil, ou seja, nesses casos o Brasil obrigatoriamente vai julgar e nenhum outro país pode julgar. Quando os imóveis, em relação a alguma ação a imóveis situados no Brasil, o Brasil tem a jurisdição exclusiva. A sucessão hereditária com bens relativa a esses bens situados no Brasil. Aqui pode ter até uma jurisdição concorrente em relação aos outros imóveis, em relação à sucessão hereditária. Porém, os imóveis, os bens situados no Brasil, o Brasil vai julgar esse ponto. O divórcio, separação, dissolução de união estável, quanto à partilha de bens situados no Brasil, o Brasil tem a jurisdição exclusiva, tá bom? Aqui eu botei os artigos, depois vocês deem uma olhada se vocês ficarem com alguma dúvida em relação ao CPC. Aí então a gente vai para a LINDB, e dentro da LINDB, aí eu vou trazer para vocês algumas regras e exceções para vocês entenderem como isso funciona na prática. Então, bom, a LINDB no artigo 7º fala: a lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Então, qual é a regra? Em direitos de família, em relação à personalidade, nome, capacidade, vamos aplicar a lei do país do domicílio da pessoa. Bom, mas se a pessoa está no Brasil e ela é domiciliada nos Estados Unidos, vai aplicar a lei dos Estados Unidos. Mas então, o juiz brasileiro pode aplicar a lei americana? Pode. Vou passar um slide para depois voltar para vocês. Se o juiz não conhecer a lei americana, ele não é obrigado a conhecê-la, a parte que invocou, olha, esse réu ou esse autor tem domicílio lá nos Estados Unidos, então ele vai ter que trazer essa lei estrangeira, claro que vai ser traduzida por tradutor juramentado, etc. Ele vai trazer ao conhecimento do juiz, ele vai analisar e aí então vai julgar aquele caso. Então a gente tem que saber que quando respeito, está falando direito de família, personalidade, nome, capacidade, a gente vai aplicar a lei do domicílio da pessoa, mesmo que seja um juiz brasileiro aplicando, tá bom? Em relação a casamento é diferente, vai aplicar em relação a impedimentos, formalidades, a lei do país da celebração. Ou seja, se o casamento foi celebrado na Itália,
a lei italiana que vai julgar os casos de impedimentos e formalidades para ver se o casamento foi válido ou inválido. Não é a lei brasileira, por mais que esteja um juiz julgando o caso, porque o réu era domiciliado no Brasil, porque o autor é domiciliado no Brasil, tá bom? Sobre invalidade do matrimônio, o país do primeiro domicílio do casal. Sobre regime de bens no casamento, aplica-se a lei do domicílio do casal. Ah, mas eles casaram em outro país, casaram na Itália e agora o regime de bens eles estão morando na França. Bom, nesse caso aplica-se a lei francesa, a lei do domicílio do casal em relação ao regime de bens, por mais que seja um outro juiz de outro país julgando a causa. Então, isso vocês têm que ter bem claro na cabeça. Existem as regras, existem exceções, e a LINDB traz qual a lei de qual país que vai ser aplicada aquele caso. E aí o juiz vai buscar, claro que a parte vai trazer para ele a lei daquele país que deve ser aplicada, tá bom? Em relação a obrigações, a lei do país que se constituírem. E o que a lei diz? A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Então, se o contrato foi proposto por uma empresa domiciliada no Brasil, isso vai ser a país onde a LINDB considera que ela foi constituída. Ah, mas era um contrato online, era um contrato por e-mail. Bom, quem propôs o contrato vai ser o país que constituiu e essas são as regras que o juiz tem que aplicar do país onde o contrato foi constituído. Isso vocês têm que ter em mente. Além disso, em relação a bens, aplica-se a lei onde estiverem situados. Essa é a primeira regra. Mas aí tem a exceção. Bens móveis em viagens ou destinados ao transporte, aplica-se a lei do país em que for domiciliado o proprietário. Então, o proprietário é domiciliado no Brasil, vai aos Estados Unidos, compra um computador, um notebook, etc., traz ao Brasil. O notebook dá falha, a empresa não quer consertar, etc., e entra na justiça o comprador, né, o consumidor brasileiro, qual a lei que vai ser aplicada? A lei vai ser aplicada, vai ser a lei brasileira, porque comprou bens em viagens, bem móveis em viagens. Bom, penhor, aplica-se a lei do domicílio do possuidor, não é do proprietário. Cuidado com isso. E por último, um dos artigos aqui também mais complicados da LINDB é o artigo 10º, tá? Ele fala sobre a sucessão por morte ou ausência. Então, a regra é muito simples, aplica a lei do país do domicílio do decujus. Porém, traz algumas exceções. Sobre os bens móveis, vai ser a lei onde está situados os bens, né? E aí, quando fala aqui bens em geral de estrangeiros situados no Brasil, exceto os imóveis, porque os imóveis é a lei brasileira, isso é claro, jurisdição exclusiva. Agora, se não for imóveis e estiver situados no Brasil, aplica-se a lei brasileira. Se não for mais favorável, a Constituição diz isso, a lei pessoal do domicílio do decujus. Ou seja, se lá na lei do decujus há uma série de benefícios em relação aos herdeiros, vai aplicar a lei pessoal lá do domicílio do decujus se ele for estrangeiro, se ele for domiciliado no estrangeiro. E tem outro caso que a LINDB também traz, que é a capacidade de suceder. A capacidade de suceder vai aplicar a lei do domicílio do herdeiro. Então, vamos dizer que no Brasil, a capacidade total para sucessão é só aos 18 anos. Porém, lá na Austrália, uma pessoa com um jovem de 16 anos, 17 anos, ele já pode dirigir e também já pode suceder na herança, ele já pode tem essa capacidade. Então, se tem um jovem australiano com um pai brasileiro e o pai brasileiro morre, ele pode entrar para a sucessão, mesmo sendo a partilha sendo efetuada no Brasil, ele vai poder participar sem precisar
de assistência, né? Porque ele já tem capacidade lá na lei do domicílio dele, na lei australiana. Então, isso vocês têm que ter uma noção que o Brasil, apesar de ter ali seus limites de jurisdição, ele vai aplicar leis de outros estados estrangeiros em relação a esses pontos aqui de jurisdição internacional. Isso a LINDB traz essas regras e devem ser cumpridas pelo judiciário brasileiro, tá bom? Espero ter ajudado vocês nesse ponto. Qualquer dúvida eu fico à disposição e agora vamos praticar com as questões. Um abraço.